Muito boa noite, queridos amigos telespectadores. Estamos começando mais um programa Eclésia para todo o Brasil. Eu sou o diácono Eric Módulo e nesse programa, nesse horário, conversamos sobre diversos assuntos relacionados sobre a riqueza da fé católica. O programa Eclésia de hoje é um programa, como todos os outros, na qual a gente destina, imagina, que do outro lado estão pessoas que querem aprender sobre a fé católica. Só que pessoas que querem aprender sobre a fé católica não necessariamente professam a fé católica, né? Nós temos aqui no programa Eclésia, a gente já recebeu, inclusive, inúmeros contatos de pessoas que professam outras religiões e que vêm aqui para aprender um pouquinho sobre o que a Igreja Católica ensina. Obviamente, somos nós passíveis de erro, isso é verdade. A doutrina da Igreja, quanto mais a gente repeti-la, quanto mais a gente aprofundar na doutrina da Igreja, ela sim, a doutrina da Igreja é pura. Nós estamos tentando repetir, na medida do possível, as riquezas dessa pureza, dessas belezas, né? Somos imperfeitos, é verdade, mas estamos aqui trabalhando para isso. Mas no programa de hoje, nós decidimos conversar sobre um assunto específico e entender um pouco mais desse mundo como um todo, do ponto de vista da fé católica, o que devemos pensar a respeito, né? O que o católico deve pensar sobre Umbanda e Candomblé, né? Logo de cara já digo aqui que não se trata, obviamente, né, de tentar cercear a liberdade religiosa de alguém. Obviamente que não. Cada pessoa vai seguir de acordo com os seus parâmetros, de acordo com a liberdade que o próprio Deus nos dá, de seguir a sua vida. Isso é verdade. Porém, nós queremos entender, do ponto de vista e do entendimento da fé católica, o que a gente deve pensar, como a gente deve encarar as práticas que a gente encontra por aí, especialmente com o que diz respeito no programa de hoje sobre Umbanda e Candomblé. O Padre Douglas Pinheiro está aqui do meu lado, ele que vai conversar conosco sobre esse assunto. Boa noite, Padre Douglas, bem-vindo. Boa noite, Eric, e boa noite a todos que nos assistem. Bom, no decorrer do programa, você vai entender, caro amigo telespectador, por que o Padre Douglas foi convidado para falar justamente sobre esse tema. Mas antes eu vou começar por uma pergunta que eu acho que tem a ver com o início aqui da nossa história. Quando a gente fala em religiões de origem africana, a gente pensa em Umbanda e Candomblé. Isso está certo? Sim e não. Primeiro que o fato de existir esses dois termos, Umbanda e Candomblé, já demonstram que nós não estamos falando da mesma religião. Tá? São duas religiões distintas. Falar em origem africana, nós estamos nos referindo ao Candomblé. Tá? O Candomblé, ele é uma religião afro-brasileira, é de matriz africana, mas ele nasce no Brasil. Então, aqui no Brasil, com a vinda dos escravos trazidos da África, se encontraram as tradições religiosas que na África não se tocavam, né? Não se conheciam, né? Vamos ilustrar aqui como funcionava essa tradição religiosa na África. Na África você tinha tribos, né, e nações na África. Cada uma tinha as suas divindades. Como assim divindades? Ora, divindades como todos os povos antigos tinham. Nós já tivemos ocasião de falar aqui num outro programa e eu vou reiterar a comparação. Todos nós já ouvimos falar nos deuses gregos, por exemplo. Então, existe uma divindade para o mar, que é Poseidon, para os raios, que é Zeus, para o vinho, que é Dionísio, para o amor, que é Afrodite, e assim vai. Então, isso é um comportamento do homem antigo, né? Um comportamento antropológico, é divinizar as forças que estão no mundo ou que estão no homem. Quando a gente olha, por exemplo, para os gregos ou para o Antigo Egito, a gente vai encontrar coisas parecidas. Em todos os povos, diácono, em todos. Isso é o que nós chamamos de padrão religioso antropológico. Então, os maias tinham divindades assim, cultuavam a lua, cultuavam o sol, etc. Os índios no Brasil, né, cultuavam o sol, Tupã, cultuavam a lua, Jaci e por aí vai. Os vikings, o que é Zeus para os gregos, o deus dos raios, é Thor para os vikings. O que é Poseidon para os gregos era Elon para os vikings.
Os celtas eram assim, os druidas eram assim, todos os povos antigos tinham as suas divindades. E essas divindades nada mais são do que construções, né, antropológicas que divinizam as forças da natureza, o que nós chamamos de animismo, né, atribuir ânima divina, vida divina às coisas da natureza. E as tribos africanas faziam isso, como todos os povos antigos. Então, na África, você tinha uma tribo que, por exemplo, vivia às margens de um rio. E era aquele rio que nutria, vivia, não vive, porque ainda existe aquele rio e ainda existem esses povos lá, né, cultuando o que receberam de herança dos pais, dos avós. Tá. Então, vivem daquele rio, é dali que se tira o peixe, a pesca, a água para beber, para lavar, para se banhar. Então, o nome do rio é Oxum. Então, ali há um culto a Oxum. Oxum é o rio, é a divindade do rio. Havia um povo que cultuava Xangô, outro que cultuava Ogum, e assim vai. Então, na África, você tinha várias tradições religiosas distintas. Tá. O povo Banto, o povo Yorubá, o povo de Queto, o povo Nagô, eram vários povos. O continente africano, nós sabemos que é imenso. Dá 3 vezes ou mais o Brasil. Ah, sim. Então, tem povos que viviam ali, na África, que nunca se encontraram, tradições religiosas, culturas religiosas, que nunca se encontraram na África. E aqui no Brasil se encontraram. Devido ao fenômeno da escravidão. Da escravidão. Então, numa mesma senzala, por exemplo, você encontrava escravos de nações diversas, o que nós chamamos de diáspora africana no Brasil. Esses escravos eram trazidos para os diversos portos e os senhores iam comprando. Então, no mesmo mercado de escravos, havia negros Banto, negros Nagô, negros Jeje, negro Ijexá, negro Fon, e eles eram levados, às vezes, para a mesma senzala. Nas senzalas, eles começaram a negociar entre si aquelas suas divindades, formando no Brasil um panteão, né? O panteão é aquela lista de deuses, e cada um contava os mitos próprios dos seus deuses, né? Todos esses povos antigos tinham os mitos, as histórias, uma mitologia. Então, as divindades africanas também eram divindades narradas por mitos. E aí, esses mitos foram trazidos, foram meio que costurados no Brasil, né? Essas divindades todas, num panteão. Então, esse panteão nasce no Brasil. Quando você fala de divindade, você está falando dos orixás. Exatamente. Então, a palavra orixá, ori é cabeça. Tá. Aqui teria que falar um pouco sobre a antropologia, né, o conceito de ser humano para essas tribos africanas também. Cada povo tinha uma antropologia. Ori é cabeça, né? Ixá é o deus da cabeça. Para o africano, o ser da pessoa está na cabeça. É como, por exemplo, para o cristão é o coração, é a alma. Ou para o povo do Antigo Testamento eram as entranhas. Né? Deus habita as entranhas do homem. O desejo, a vontade está nas entranhas. Certo. É uma antropologia. Coração é outra antropologia. Para o africano é na cabeça. Então você é a sua cabeça. A cabeça é o que seria o coração ou as entranhas. É aqui na cabeça que aquela divindade vai mandar, comandar. Segundo a mitologia africana, antes de nós virmos ao Aie, que é o mundo, nós fomos até Olodumare, que é o Deus Criador, e nós escolhemos a nossa cabeça. Essa é a segunda mitologia. E aí você vem ao mundo com aquela cabeça para ser regida por uma determinada divindade. Então, para os africanos, existe um Deus supremo, criador, que é o Olorum, e você tem deuses de menor categoria criados por Olorum para administrar toda a criação dele. Então, o relacionamento do ser humano é com estas divindades, não é com o Olorum ou Olodumare, como depende da tradição. Então, mas há um consenso, né, quando a gente diz respeito
na quantidade, o senhor citou panteão, né? Quando a gente pensar na quantidade desses, não existem a denominação de 16 dentre esses orixás nesse tipo de religião? São 16 mais conhecidos. Então, os 16 mais populares, os 16 que são comuns a todas as tradições de candomblé no Brasil. Agora, existem casas de candomblé que vão cultuar divindades que outra não cultua, por exemplo. Por isso que o número 16 é comum por causa desse entendimento, porque tem aqueles orixás em comum. Ok. Então, assim, o candomblé é isso. O candomblé é o conjunto das tradições africanas. Deixa eu fazer uma outra comparação para você entender ainda melhor, o telespectador entender ainda melhor o candomblé. Vou fazer um paralelo com outras religiões. Quando eu digo cristianismo, no cristianismo você tem catolicismo, protestantismo e vários tipos de protestantismo, ortodoxos e várias igrejas ortodoxas, mesmo no catolicismo, vários ritos. Então, o cristianismo é uma grande realidade na qual existem denominações e até doutrinas discordantes entre si. Quando eu digo islamismo, bom, existe o islamismo sunita, que é majoritário no mundo, mas também existe o islamismo xiita, que não concorda com o sunita. Alauíta e outros Alauíta, mais, né? Etc. Exatamente. Você tem os sufis, que é um grupo de místicos. Então, o Islã não é um fenômeno unívoco. O cristianismo não é um fenômeno unívoco. O candomblé também. Então, quando nós olhamos de fora, candomblé, põe tudo, a gente encara de maneira simplista. Não, o candomblé é a mesma coisa. Tá. Você tem o candomblé de Queto, você tem o candomblé de Angola, você tem o candomblé Nagô, você tem as nações de candomblé que vieram da África, que eram predominantes e que acoplaram a sua tradição, vinda de lá, outras tradições menores, mas ela prevalecia sobre as menores. Então, por exemplo, o candomblé de Queto, que é muito comum na Bahia. Queto era uma nação, hoje é uma província do Benin, como nós dizemos. Hoje é uma província, mas naquela época era uma nação independente. Tá. Então, a nação de Queto cultuava como divindade suprema Odé, que era o orixá da caça, das matas, das florestas. Por quê? Porque Quetu é uma região bastante arborizada, de muitas florestas, enfim. Então, a população vivia daquilo. Quando os Quetu vêm para o Brasil, eles são maioria. Então, esse orixá Odé ele vai prevalecer. Porém, os Quetu encontraram outras nações africanas e eles acoplaram ao culto de Odé outros orixás. Agora, o modo de cultuar esses orixás vai ser o modo trazido do Queto. Então, a língua, que é o Yorubá, a liturgia do culto vai seguir o Queto. Mas em Queto, na África, o culto não é como é no candomblé de Queto aqui no Brasil. Por essas razões predominou essa cultura Yorubá. Sim, o Yorubá prática aqui no Brasil. Aqui mais por uma razão histórica. Tá. A nossa capital, a nossa primeira capital foi Salvador. Tá. Então, os negros cultuavam esses orixás ali. Quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro com a vinda de Dom João VI, então todos esses negros, boa parte deles, foi transferido para o Rio de Janeiro também. Então você já tinha tradições de culto de orixá implantados pela Bahia, por conta do período em que os negros ficaram ali. Não vieram todos, muitos ficaram em fazendas da Bahia, mas vieram muitos. E aí as mesmas tradições que você encontra em Salvador, você vai encontrar depois no Rio de Janeiro, porque eles trouxeram. Então, nesse perímetro, né, de Salvador ao Rio de Janeiro, se expandiu um mesmo estilo de culto aos orixás. Mas não é o único tipo de culto aos orixás que existe no Brasil, certo. O candomblé. Você tem o tambor de Mina, que é um tipo de culto aos orixás próprio do Maranhão, porque muitos negros foram escravos naquela região. Você tem os Xangôs, que é um tipo de culto aos orixás do Pernambuco. E não só no Brasil, nós sabemos que
os negros foram trazidos como escravos para todo o continente americano. Sim. Então, o que é o candomblé, o xangô, o tambor de mina no Brasil, o catimbó também no Brasil, você tem, por exemplo, em Cuba, a santeria, no Haiti, o voodoo, que é mais famoso, na Venezuela, o quibaio, no México, o palo mayombe, e no Brasil, o candomblé. Então, veja que são várias tradições de culto a essas divindades africanas. São religiões animistas, né? Que foram trazidas para cá e prevaleceram por conta da colonização e tudo mais. O que está claro na origem disso está dessa questão do animismo, é que nasceu toda essa tradição, esse pool de tradições, né? Tem algo em comum, que é dar poder de divindade a alguém que reflete poderes da natureza, cultuando poderes da natureza, como o senhor disse. Na Umbanda também essa lógica predomina? Então, não. A Umbanda, ela nasce no começo do século XX. Ela nasce em 1910. Então, candomblé, eu estou falando de tradições desde o século XVI, XVII, XVIII e XIX. Candomblé organizado, sistematizado, do modo como nós temos hoje, é muito mais do século XIX. Foram precisos séculos para que os negros se organizassem dessa forma. Então, século XIX para cá. Agora, a Umbanda, ela nasce no Rio de Janeiro, ela é de inspiração espírita, daquele espiritismo trazido da França, o espiritismo de Allan Kardec, o espiritismo clássico, que é do século XIX também. E foi fundado por um médium chamado Zélio Fernandino de Moraes, ali na região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele alega, né, ter sido tomado por uma entidade que se autodenominava Caboclo das Sete Encruzilhadas, e esse espírito dizia, né, para ele que ele, o Zélio Fernandino, deveria começar no Brasil uma religião, uma prática espírita que desse acesso, né, que recebesse espíritos que viveram no Brasil, né, que viveram nesse território, mas que não tinham acesso às mesas mediúnicas kardecistas convencionais. Porque assim, nas mesas mediúnicas do espiritismo kardecista, a lógica é a seguinte: os espíritos vêm e os médiuns vão ajudá-los a doutriná-los, desenvolvê-los, e eles também vêm para trazer. Eles só podem vir para fazer alguma caridade se são espíritos muito evoluídos. Então, são os espíritos guia, que eles chamam. Chico Xavier tinha o Emmanuel, que era famoso, virou filme. Tinha esses espíritos que vinham, não aqui da Terra, mas de um outro mundo, muito superior, e vinham para nos ajudar. Agora, um espírito de alguém aqui da Terra que desencarnou, segundo o espiritismo kardecista, né, e quer pedir passagem para se manifestar, para falar com as pessoas, no kardecismo isso não é permitido, não é possível. Inclusive, uma pessoa, né, aqui no Brasil que for a um centro espírita kardecista e quiser, né, ter um contato assim, com um espírito incorporado num médium, dificilmente ela vai ter acesso. Certo. No kardecismo, o que é aberto ao público são os estudos, as palestras. E quando há mesas mediúnicas, então os médiuns é que fazem os trabalhos e depois trazem as mensagens, mas ninguém pode ter contato com os espíritos incorporados nos médiuns. Okay. Isso no kardecismo. Agora, a Umbanda é como fosse, vou criar uma analogia para os católicos vão entender. É o espiritismo dos pobres, né? É como fosse a teologia da libertação do espiritismo, a Umbanda. Ela vai dizer assim: não, existem espíritos que viveram no Brasil e que podem vir incorporar os médiuns e falar diretamente com as pessoas. O médium tem de ser uma mera mediação entre o espírito e a pessoa. Nós não temos que separar os espíritos das pessoas. Então, por exemplo, muitos sábios da África, pessoas sábias vieram da África, tinham sabedoria, mas não puderam praticar e morreram velhos aqui no Brasil, morreram nas senzalas ou castigados nos pelourinhos, nos troncos, e podem vir
contribuir, fazer caridade. Então vamos dar passagem, os médios emprestam o corpo, né, a voz, os membros para esses espíritos virem, são os pretos velhos. Okay. Ou então quantos índios, né, que praticavam a pagelança e foram mortos pelos portugueses, por exemplo, poderiam vir e nos prestar serviço, são os caboclos. Quantas crianças foram mortas nos navios negreiros ou mulatos, filhos dos seus senhores, foram abortados, obrigados pelas escravas, foram mortos, escusos, são os herês. Seria os herês. Tá e por aí vai. Então, desculpa interromper, padre, só aproveitando aqui o nosso tempo, porque o tempo voa aqui. Sim. Muito interessante essa introdução, né? A pergunta que eu queria fazer para o senhor, na verdade, aquela ideia de fazer 2 perguntas antes do intervalo, né? Bom, primeiro, o senhor é padre há quanto tempo? 8 anos. Essa não é uma das 2, não. Essa eu vou fazer outras 2. O senhor é padre há 8 anos. Sim. Mas antes do senhor ser sacerdote, o senhor teve contato com alguma dessas religiões? Sim, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente isso. Eu comecei... E deixa eu só emendar a segunda para o senhor já colocar. Que hora que na cultura brasileira começa, de alguma forma, um sincretismo religioso entre práticas católicas e essas práticas no meio de toda essa cultura candomblé, até porque o candomblé, como o senhor já explicou, é mais antigo do que a própria Umbanda. Onde que houve esse sincretismo religioso e como é que a gente pode entender do ponto de vista católico como a gente reage diante desse sincretismo, tá certo? Tá. Bom, vamos primeiro para a história do senhor. Sim, então eu comecei na Umbanda, frequentando a Umbanda na minha adolescência. Frequentei uns 8 meses, logo me envolvi. Comecei a ir nas sessões de desenvolvimento, mas eu não segundo o zelador da casa dizia, eu não tinha mediunidade. Então, eu comecei a me formar como Ogã. Ogã é a pessoa que toca os atabaques. Então, me formei como Ogã. Ali era um centro de federação. Vários terreiros da região, tanto de Umbanda quanto de Candomblé, eram federados ali. Então, ali mesmo eu tive contato com pessoas que eram do Candomblé. E aí, pouco a pouco, eu fui migrando da Umbanda para o Candomblé e fiquei no Candomblé por uns 3 anos. E também como Ogã Labê, que era a função de tocar e cantar, ajudar na liturgia do culto. Então, eu conheço mais o Candomblé do que a Umbanda, mas ambas por contato mesmo, não é só fruto de pesquisa, mas conheço por contato pessoal. Viveu isso, né? Sim. E que hora que no Brasil começou então esse sincretismo, padre? Então, aqui no Brasil, os senhores brancos tinham medo daquelas práticas dos negros e os proibiam ferrenhamente. Tinham receio que os negros fizessem uma bruxaria, uma feitiçaria contra eles, e os proibia, e impunha o catolicismo, impunha a catequese, né, católica. Só que nós sabemos que fé não é uma coisa que entra pela goela, né? A pessoa ela pode ter práticas externas, mas as convicções interiores não mudaram, e foi o que aconteceu. Essas tradições vindas da África eram fortíssimas no coração, no imaginário desses escravos. Então, o que eles faziam? Primeiro, eles conheciam a mitologia, os mitos de cada orixá, como eu disse há pouco. Então, existe uma história, né, de que aquele orixá teria sido um ancestral, que se efemerizou e se tornou uma divindade responsável pelos elementos da natureza. E, inspirados nos mitos, eles começaram a observar no devocionário católico, nas igrejas, nas casas dos seus senhores, as imagens católicas, e viam que aquelas imagens eram representações estéticas que lembravam as suas divindades. Então, por exemplo, o orixá Ogum, no mito, na mitologia, é o orixá do ferro, que embanha uma espada, né? E é o orixá guerreiro, que vai à luta, montado no seu cavalo, etc. Eles começaram a observar nas igrejas e na casa dos seus senhores que havia ali uma imagem de um homem montado num cavalo com uma espada na mão. Por isso que São Jorge entrou na história? São Jorge, exatamente. Então, o que eles fizeram? Trouxeram a imagem de São Jorge para dentro das senzalas
e tocavam, cantavam, faziam as cerimônias para Ogum. Caso questionados pelos seus senhores, o que eles estavam fazendo, eles diziam, é o nosso modo de cultuar São Jorge. Eles sabiam que era a Ogum que eles estavam prestando culto. A imagem era um disfarce. Isso foi com São Jorge para com Ogum e vários outros santos da igreja, dependendo do mito, o modo como as imagens esteticamente se apresentavam, eles foram associando com orixás. Aquelas primeiríssimas gerações que fizeram isso sabiam a diferença entre um orixá e o santo católico. Agora, você imagina essa prática, né, esse sincretismo, essa camuflagem religiosa sendo praticada por uma geração, depois por outra, depois por outra, depois por outra. A terceira, quarta geração já não fazia a distinção entre o orixá e o santo. Tanto que até hoje existe muito sincretismo. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que foi feito, que começou a ser feito há mais de 100 anos e impregnou no imaginário de muitos membros do candomblé. Então, muitos se recusam a cultuar um orixá sem uma imagem católica. Mas eles não conhecem nem a história do santo católico. Para ele, aquela imagem é uma representação do seu orixá. E nada tem a ver com o santo católico. Já existe hoje uma corrente no candomblé que se esforça por fazer essa desassociação, porque não há mais necessidade. Existe liberdade religiosa. Eles não precisam usar as nossas imagens e eles defendem que é fundamental separar as duas coisas por respeito a ambas, ao catolicismo e ao candomblé. Bom, e a partir desse mesmo respeito que o senhor acabou de citar, que eu já citei aqui, inclusive, no começo do programa, a gente vai para o intervalo e a pergunta que eu vou fazer, que eu queria que o senhor respondesse para a gente após o intervalo. Sendo o senhor padre e alguém que já praticou o candomblé ao longo da sua vida, é correto um católico que frequenta a missa aos domingos, durante a semana, frequentar os terreiros desse tipo de religião? O senhor responde para a gente depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já já.